A seguir, IIGD Irajá. Deus quer ser o guia do seu povo, irmãos. Deus quer ser o guia do seu povo. Deus vê que tem uma cilada naquele caminho, naquele dia. Deus quer que você seja sensível ao Espírito dele, que o teu coração esteja ligado. Mas o coração está como uma terra seca. É muita ocupação, é muito trabalho, são muitos compromissos e não dá tempo. Então não se ora, não se derrama o coração diante dele, não se ouve, não se aprende a ouvir a voz inaudível do Espírito Santo. Porque quando nós somos sensíveis ao nosso coração, tendo comunhão com Deus, o Espírito Santo vem dentro de nós e ele nos guia. Você nem sabe por que você mudou o caminho, mas Deus está te livrando de uma cilada. Através do salmista Davi e outras partes, o Espírito Santo diz uma coisa muito forte. O que Deus está fazendo com Isaac e o que Ele quer fazer com cada um de vocês, com cada um de nós. Marca essa página e vai comigo no Salmo 32, versículo 8. Salmo 32, verso 8. Quem lê comigo essa parte? Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei. Olha o guia. Fala para o teu irmão, olha o guia. Olha o guia. Olha o guia. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo? Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Na palavra, irmãos, Deus nos apresenta muitos caminhos. Então vamos falar dos caminhos espirituais que percorremos aqui na terra. O caminho da santidade é um, do pecado é outro, sim ou não? Se a pessoa se irrita, se aborrece, solta a língua, está cheia de coisas ruins por dentro, ela vai andar no caminho do pecado. Esse caminho é de trevas. Mas ela escolhe o caminho da paz, o caminho do perdão, o caminho da santidade. Então nesse caminho Deus anda com ela. Então há caminhos e caminhos. Só que no final ele diz que ele vai guiar com os olhos. Ou seja, os olhos de Deus estão em cima de você. Deus está vendo que o diabo armou uma cilada naquela semana, ou naquele dia, ou naquele momento. Ele te segura, ele te desvia, ele te inspira e ele te conduz. O que eu estou falando vai muito além de ser evangélico ou crente. O que eu estou falando vai muito além de ser bíblia ou religioso, como o pecador chama. O que eu estou te dizendo é ser um filho guiado pelo Pai, tomado pela mão, e esse Pai é Deus. É isso que eu estou te falando. Assim foi Abraão, assim foi Isaac, assim foi Jacó, aqueles que andaram com Deus, que seguiram o que o Pai fez. Voltando lá então, Gênesis 26, tem tanta coisa linda aqui pra gente, irmãos. Tá? Eu já vou parar por causa do horário. E continuarei na próxima reunião. Então, o ponto-chave de tudo que falamos aqui é o versículo 5. Você vai ler novamente, Gênesis 26, 5. Porquanto Abraão obedeceu à minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Pronto. Está vendo, irmãos? Meu irmão, minha irmã, ninguém perde com Deus por obedecer a sua palavra. Ninguém jamais vai perder com o céu se atentar para a palavra de Deus. Eu gostaria de estender aqui todos os pontos que o Senhor Deus tem me mostrado, mas o tempo não dá, não permite. Às vezes eu me pergunto, irmãos, de coração, sabe? De coração mesmo. Às vezes eu me pergunto, por que os cristãos de hoje, tá, não dão atenção à palavra de Deus
como é necessário. Por quê? Mas eu fico pensando, por que os cristãos sofrem? Se tem Deus como Pai, se tem Jesus como melhor amigo, um amigo que diz, olha, eu vou dar a vida por vocês, eu vou derramar o sangue por vocês. Um amigo que diz, olha, se você precisar de alguma coisa, pede para mim, vem, pede para mim que eu vou te dar. E se você souber pedir, eu ainda vou te dar além do que você pede. Ou se você crê, eu vou passar além daquilo que você pensou. E eu fico pensando, irmãos, e uma coisa que Deus tem me mostrado esses quase 3 meses. Eu creio que toda a igreja está com o mesmo propósito, eu creio. Porque se não tiver, também não aguenta. Mas eu penso que todos nós estamos num propósito firme, tá? De servirmos a Deus de modo a agradá-lo, que realmente agrademos a Deus. E de que adianta ser evangélico ou religioso se não se agrada a Deus? Quanta gente diz, sou crente, sou evangélico, e aborrece a Deus. Tem a mesma Bíblia que você tem, a mesma Bíblia que eu tenho. A Bíblia Sagrada é Antigo e Novo Testamento. Mas aqui está a vontade do testador. Não são apenas as bênçãos, o que são bênçãos extraordinárias, são bênçãos para todos os momentos da nossa vida. Irmãos, aqui a vida abundante, irmãos. E eu me pergunto isso, de quando em quando com Deus, quantas vezes chorando aos pés de Jesus, Senhor, por que na igreja pessoas não se curam? Por que pessoas não se libertam? Às vezes passa 10, 15 anos as mesmas pessoas manifestando os mesmos demônios. Você diz, que é isso? Aí você para ouvir tais pessoas, coração rancoroso, cheio de mágoas e amarguras. O passado está amarrado ali dentro. Está aquele purão velho, cheio de teia de aranha. A pessoa não escuta. Deus disse para Isaac, Abraão, teu pai, ele andou comigo, ele obedeceu, ele cumpriu os meus mandamentos. Irmãos, Abraão não tinha uma Bíblia. Abraão não tinha uma Bíblia. Abraão não tinha nada. Até o tempo de Abraão não tinha nada escrito da parte de Deus. As primeiras escritas foram com Moisés. Quando Deus disse, Moisés, sobe o monte. E Deus deu a lei para Moisés, que escreveu lavrando em tábua de pedra, esculpindo. Meu irmão, não foi uma brincadeira. Você tem uma Bíblia, eu tenho uma Bíblia. Deus fala nessa Bíblia. Meu irmão, pega a tua Bíblia, olha para ela e diz, é aqui que Deus fala comigo. Diz, é aqui que Deus fala com cada um. Diz, é aqui que Deus fala com todos. Esse é o problema, irmãos. Deus nos ensina como devemos andar com Ele, irmãos. Deus nos ensina como devemos. Nós temos de aprender na palavra como agradar a Deus, como servi-lo. As pessoas se atrapalham. Algumas tentam negociar com Deus. Algumas querem comprar Deus com dinheiro. Dízimos e ofertas são santos, sagrados, são dele. E ele manda que alcemos ofertas. Ou seja, vê se você me honra. Não me trata como mendigo, não. Não me trata como mendigo, não. Aos que me honram, honrarei. Ou seja, me sirva com dignidade. Mas tem gente que não quer, irmãos, que não se esforça, que não aprende. Você prega, você mostra na palavra, Deus manda limpar o coração. Não limpa. Deus diz, olha, as más conversações corrompem os bons costumes. Pois a pessoa tem prazer em jogar a conversa fora, com gente que joga a conversa fora. Eu aprendi com o Espírito Santo, irmãos. E eu digo o seguinte, olha, você quer andar do meu lado? Se não vai me ajudar e me edificar, então não me atrapalhe. Porque eu quero servir a Deus. Se for para escutar abobrinha, eu prefiro escutar a Deus. Eu prefiro ganhar tempo com Deus do que usar tempo com pessoas que não levam Deus a sério. Então, irmãos, onde está a falha? Nunca no Senhor Deus. Deus olhou Abraão, meu irmão. Deus contemplou a vida de Abraão em todos o tempo, em cada momento. Deus viu que Abraão tinha temor, respeito. Abraão era cumpridor dos seus deveres para com Deus. O que Deus deu a ele, ele retribuiu. Ele deu a Deus em obediência. Então, irmãos, essas
falhas, que às vezes são pequenas coisas que não são observadas, farão a grande diferença entre cristão e cristão, quem serve e quem não serve, ou melhor, quem serve e quem pensa que serve. Então, irmãos, às vezes é uma pequena coisinha que está impedindo uma grande bênção de chegar, porque Deus, ele galardoa, ele diz que ele recompensa aqueles que o buscam. Não tem uma pessoa que chegue à presença de Deus que não receba uma bênção dele. Não tem, irmãos. Se chegar, ele diz que faz chover sobre justos e injustos. Ele levanta o sol sobre os maus, sobre os bons. Você vê que a lavoura do pecador, ela produz como a lavoura do santo. Onde está a diferença? Na presença de Deus. Se bate lá uma praga, Deus não está presente. Mas se o Espírito de Deus está presente, o diabo não entra. Então, irmãos, o segredo é esse versículo 5. Foi a forma como Abraão andou com Deus. Chamou tanta atenção de Deus. Deus amou tanto a forma como Abraão serviu, que Deus olhou e disse: vou cuidar da descendência dele. Ai, pastora, quem dera que fosse assim. Claro que hoje no Novo Testamento, irmãos, o poder e a autoridade está conosco. Mas o temor a Deus é o mesmo. Os olhos de Deus são os mesmos. Os cuidados de Deus são os mesmos. E o poder de Deus é o mesmo poder. Portanto, Deus pode fazer com os teus descendentes tudo o que fez com a descendência de Abraão. Se isso não fosse real, não se repetiria em outra parte da Bíblia. Ai daquele que duvide de Deus. Vai no Salmo 112. Salmo 112, o título diz o quê? A felicidade daquele que teme a Deus. Glória a Deus. Então quem teme a Deus é? Quem teme a Deus é? Eu queria ouvir um coro, pode ser? Quem teme a Deus é? Ah! Qual é o pai? Qual de vocês aqui hoje é um pai que não tem prazer e alegria quando vê seu filho te respeitar e obedecer? Sim ou não? Isso é lógico. Qual é o pai, meu irmão, que dá uma ordem para o filho bate o pé e vai embora, e bate a porta e quero saber? O pai tem prazer. Ele é pai e vai cumprir com responsabilidade. Mas prazer, alegria, não tem não, meu irmão. Só se ele for demente. Só se ele tiver um problema mental, sim ou não. A felicidade daquele que teme a Deus. Versículo 1. Louvai ao Senhor. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos, esse foi Abraão. Esse foi Abraão. Não tem ninguém vendo. Você quer um exemplo? José do Egito. Quantos sabem que José do Egito foi assediado pela mulher do Potifar? Foi assediado não, irmão. Ele quase foi engolido por ela. Ela avançou no menino. O que ele fez? Fugiu. Diga, ele fugiu. Diga, ele fugiu. Diga, ele fugiu do pecado. Isso, ele fugiu do pecado. Por que ele fugiu do pecado? Primeiro por causa de Deus. Primeiro por Deus. E depois em respeito ao seu patrão. Mas por Deus. Ele disse: pecaria eu contra o meu Deus? Ou seja, os olhos de Deus estão aqui em cima de mim. Era um escravo, vendido. Ele podia ter pensado: cadê esse Deus do meu pai? Cadê o Deus do meu pai Jacó? Cadê o Deus? Cadê o Deus do meu avô Abraão? Cadê esse Deus? Mas os olhos de Deus estavam em cima dele como uma chama de fogo. Você deixa ele passar por essas lutas. Deixa eu prepará-lo, porque não vai ser fácil ocupar o segundo trono da maior potência do mundo, o Egito. Teria que estar muito bem preparado, calejadinho, para não sentir mais nada. Tem gente que quer chefia, né? Tem gente que quer cargo de chefia. Mas se olhar um funcionário, olhar de bico assim, dizer: ai meu Deus, o que eu fiz? O que eu fiz? O que eu fiz? Isso é um chefe? Me poupa. Me poupa. Versículo 1. Louvai ao Senhor.
Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. Versículo 2, qual é a primeira recompensa? Para onde Deus direciona a primeira bênção daqueles que temem a Deus? Você está vendo? Vocês estão vendo? Vê como Deus direciona a primeira bênção. Você vê, o primeiro versículo fala de temor, o caso de Abraão. Logo abaixo vem a primeira promessa. Vai para quem? Para os descendentes. É pouco? É pouco para você? Oh, meu irmão, se você for fiel a Deus, tua descendência nunca vai passar necessidade. Diga glória a Deus. Me arrepia. Foi o caso de Abraão. Eu gostaria de continuar falando, mas eu vou resumir. Sabe o que aconteceu depois? Tá, vou fazer uma leitura e vou resumir aqui dentro de 2 minutos aqui. Então vamos lá. Vamos aqui. Eu parei no versículo 5, Gênesis 26, 5, não é? Falando da fidelidade de Abraão com Deus, da obediência de Abraão a Deus. Versículo 6. Assim habitou Isaque em Gerar. E perguntando-lhe os varões daquele lugar sobre sua mulher. Olha, eu vou passar por cima. Quem sabe que o Isaque fez a mesma coisa que Abraão fez, dizendo que a esposa era irmã, com medo do povo da terra. Tá. Aí sabe o que aconteceu? Bom, aí ele fica nessa terra, porque Deus diz, ó, fica nessa terra. Ele não vai para o Egito. Ele não corre para o empréstimo, não. Sabe o que ele faz? Ele semeia nessa terra. Atenção. Versículo de número 12. 12, vamos lá? E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano, sem medidas. Por quê? Pronto. Quem estava com ele? Você entendeu que não tem terra de fome para quem anda com Deus? Você entendeu que quem anda com Deus tem abundância de bens? Será que você entendeu? Será que deu para entender? Irmãos, a prosperidade de Isaque foi tão linda, tão grande, tão grande, tão grande, que os filisteus, donos da terra de Gerar, tiveram inveja de Isaque. O que eles não conseguiram na sua própria terra, Abraão conquistou, o Abraão e o Isaque conquistaram em abundância. Versículo 13. E engrandeceu-se o varão, e esse engrandecendo, até que se tornou muito grande, e tinha possessão de ovelhas, e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o quê? Você está vendo por quê? O cristão, meu irmão, não é brincadeira não. Se ele anda com Deus para valer, pecador não aguenta. Tem inveja dele. Que isso? Como é que pode? Como é que pode? Bateu uma virose no prédio. Lá está o cristão com a sua Bíblia na mão, tranquilo no domingo, né? Vamos lá? Domingo eu vou orar, domingo eu vou cantar, domingo eu vou. Domingo eu vou orar. Aí o pecador olha da janela, tá lá com uma máscara com medo das bactérias, enrolado numa manta. Domingo, 5:30 da manhã, e o cristão está saindo, mora longe para vir para a consagração 6:30. E ele vai para o carro cantarolando e louvando ao Senhor. Eu vou buscar morar no céu, eu vou morar no céu. Ele vai. Você não vai para o carro cantando, não? Eu não vou para não acordar os vizinhos. Aqui dá vontade de cantar, vai. Estou falando sério. Por quê? Porque o Espírito de Deus está em você. Ele te dá saúde, Ele te dá alegria, Ele te dá paz. A terra é dele, meu irmão. Ele tem tudo para você. Diga para o seu irmão, Jesus tem tudo para você. Diga, Jesus tem tudo para você. Irmãos, os filisteus tiveram inveja de Isaque. E vocês sabem que terra Isaque estava? Na terra deles. Ou seja, onde o cristão estiver, o Espírito de Deus está com ele. E aonde Deus estiver, não há fome, não há crise. Diga glória a Deus. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.